Vou atualizar para vocês o DM do São Paulo: Ferreirinha, Alan Franco, Arboleda, Pablo Maia, falar um pouco do Lucas e também do Oscar. Quando é que esses jogadores, enfim, vão voltar? E, obviamente, falar sobre a questão do Alan Franco, que saiu ontem com uma pancada, saiu depois de uma dividida, sentiu, foi carregado, inclusive, né? Tem imagem dele sendo carregado ali na hora de ir embora pro vestiário. E também do Ferreirinha, que acabou desfalcando o time ontem no jogo contra o Náutico. Vitória em cima do Náutico com placar mínimo na Copa Betano do Brasil. Bom, a análise ontem da cúpula São Paulina, da direção, enfim, sobre o jogo de ontem foi um resultado importante, um resultado mínimo, mas importante de você ir com uma vantagem lá pro jogo da volta, lá nos aflitos, no dia 20 de maio, né, na semana de 20 de maio. Então, assim, óbvio que São Paulo poderia ter feito mais gols, São Paulo produziu mais, poderia ter feito mais, sim, mas a análise é que o trabalho segue, que o trabalho está seguindo com resultados que são importantes, como, por exemplo, da Libertadores, que é líder do grupo. No Brasileirão ainda, né, precisa ter um encaixe, apesar de que o empate contra o Ceará foi bacana, no sentido de resultado, de pontuar fora de casa. Mas na Copa do Brasil fica aquela sensação de que poderia ter feito um pouquinho mais de gols, né, principalmente. Teve chance para isso, mas a análise é de que o trabalho segue, o trabalho tem uma evolução nesse sentido. Claro, se coloca muito também na conta dos desfalques, né? São Paulo tem muitos jogadores que estão fora por lesão, se recuperando, aquela coisa toda, e eu quero dar uma atualizada para vocês. Por exemplo, Ferreirinha ontem foi desfalque, né? Mas foi um desfalque porque ele foi poupado. Ele teve ali uma sobrecarga muscular, um pouco de dor, é verdade, que o impedia de jogar. E essa dor, muito se falou, vamos preservar o Ferreirinha para não ter nenhum problema de estourar. Então foi uma preservação. O Ferreirinha deve estar à disposição no jogo contra o Fortaleza, assim como o Lucas deve voltar, né? Ou pelo menos está sendo preparado para voltar no jogo contra o Fortaleza. A questão do Alan Franco, que foi a dividida ali, logo depois ele saiu. Inclusive tem uma imagem do Kaique Silva da Rádio Transamérica que mostra que ele foi carregado ali pelo fisioterapeuta do São Paulo, ajudou ele, saiu, né, ajudando ele ali com dificuldade para caminhar, para ir pro vestiário. Mas o que eu pude apurar hoje pela manhã é que, assim, vai ser reavaliado, vai ter uma avaliação, mas assim, nada que preocupa. Não é algo assim, o Alan Franco, nossa, vai ter lesão, vai ter que fazer exame de imagem, meu Deus, não, tá tranquilo. Não é algo que preocupa o DM do São Paulo, o refis do São Paulo em relação ao Alan Franco. A ideia, nesses jogos importantes de Libertadores que vem pela frente, são jogos assim, que o São Paulo, para manutenção de liderança, basicamente classificar para a próxima fase, São Paulo espera ter Arboleda e Pablo Maia à disposição. Pelo menos o Pablo Maia à disposição para ficar no banco ali, minutagens e tal. O Oscar ainda um pouquinho mais, mas é algo que o São Paulo está trabalhando muito e o próprio Oscar está se dedicando muito nessa recuperação para voltar o quanto antes. Então o São Paulo está planejando esses jogadores, essa volta desses atletas com muita cautela, com muita calma, né, para não ter aquela coisa de apressar os processos e de repente o jogador ter uma nova lesão. Então o São Paulo vê que pode, na Libertadores, nos jogos importantes, ter de volta aí os seus principais atletas. Então esse aí é o panorama do DM do São Paulo nesse momento. Tá desfalcado? Tá bastante desfalcado. Os casos de Caleri, o próprio Luiz Gustavo é diferente, é algo que é mais pra frente. Então esses jogadores estão na iminência de voltar, tipo o Arboleda, o Pablo Maia, que é uma grande notícia, o Pablo Maia voltando, e o Lucas também na próxima sexta-feira no jogo contra o Fortaleza no Morumbi. Então esse é o resumo do São Paulo na questão do DM.